A paz do Senhor, povo de Deus, mais um dia aqui para fazer uma reflexão sobre uma passagem bíblica. Desde já gostaria de desejar a todos um feliz e um próspero ano novo, que este ano de 2025 seja repleto da graça do Senhor sobre a vida de cada um, sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias. O texto em apreço nessa noite se encontra em Mateus, capítulo de número 2, verso 1 e o verso 2, que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ora, com a chegada de um ano novo, a gente reflete sobre as promessas que nós fizemos no ano anterior e que nós não conseguimos cumprir, que nós não conseguimos alcançar aqueles objetivos, e nós reafirmamos essas promessas e fazemos novas outras. E no texto aqui em apreço eu gostaria de refletir sobre tempo de cumprimento de promessa. Esse é o nosso tema, tempo de cumprimento de promessa. Aqui, Mateus, ele vai narrar para nós o cumprimento de uma das cerca de 8.000 promessas que a Bíblia ela tem para nós. E dentro desses pontos de promessa, eu gostaria de refletir com alguns pontos com vocês. E o primeiro ponto ao qual eu consigo encontrar na Bíblia Sagrada está em Gênesis 3,15, onde Deus desce no jardim para poder trazer a sentença, para poder conversar com Adão, e ele encontra o homem em pecado, ele vem trazer a sentença para o homem, dizendo que do suor dele, ele teria que comer todos os dias, e trouxe também um julgamento para a serpente ali, dizendo que ele colocaria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, aonde a semente da serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, mas este pisaria-lhe a cabeça. Gênesis 3,15. Aqui eu já encontro uma promessa de que Jesus um dia teria que encarnar, teria que vir a este mundo para poder trazer de volta a comunhão do homem com o Pai. E essa promessa, irmãos, é de que Jesus ele seria rei, porque alguém que vem para tomar um governo, ele é rei, ele peleja e ele vem para trazer, para governar e para trazer a paz sobre aqueles a quem ele vem para governar. Então a primeira promessa que eu encontro é de que em Gênesis 3,15 é que viria um homem e ele seria o nosso Salvador, e ele viria para governar, para restabelecer o reino do Pai, para restabelecer o reino de Deus. Cerca de 1400 anos antes de Cristo, também a gente consegue encontrar uma outra promessa em Deuteronômio, capítulo de número 18, verso 15, onde Moisés instruindo o povo acerca de quando eles entrassem na terra prometida. Nesse versículo ele fala que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 15. Então a primeira promessa que eu consigo encontrar é que Jesus ele viria a este mundo para ser rei, e também viria a este mundo para ser profeta. Só que os anos se passam, Deus continua usando os seus servos, e Davi ele está no trono, e isso cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo, e ele escreve o Salmo de número 110, verso 4, onde Davi profetizou que Jesus seria um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui, irmãos, há algo de muito maravilhoso, porque quando muda-se o sacerdócio, muda
a lei. Mas, assim como o sacerdócio de Melquisedeque, também Jesus seria um sacerdócio eterno, porque não haveria mais mudança de lei. Então, aqui eu consigo encontrar já promessa que Jesus seria rei, Jesus seria profeta e Jesus seria sacerdote. 3 promessas que estão em andamento ao longo da história da humanidade. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 4, verso 4, diz que Jesus ele veio na plenitude do tempo. E justamente, Jesus veio na plenitude do tempo. Roma estava no poder. César Augusto, ele colocou o Império Romano e ele implantou a Pax Romana. E dentro desse governo, a Pax Romana trazia consigo a padronização das estradas para que facilitasse os viajantes. Ele quis pacificar as regiões onde ele colocou tropas de Roma para poder supervisionar as regiões. Então existia uma certa paz em muitos lugares, porque Roma estava no poder e ele tinha colocado soldados para poder garantir a paz das regiões e tantas outras coisas. A cultura grega estava muito entronizada, a língua grega é como se fosse hoje a língua inglesa para a gente, aonde você vai, ela praticamente todos os lugares do mundo ela é falada. Então a língua grega ela é falada praticamente por todos os lugares. Então realmente Jesus veio na plenitude do tempo, tudo facilitou para que ele pudesse estar vindo a esta terra. Só que também, irmãos, eu encontro outra promessa cerca de 700 anos antes, a qual Isaías ele faz no seu livro, no capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Lembra do sacerdócio eterno? Pois é, Deus conosco o tempo inteiro. Aí, irmãos, quando a gente chega em Isaías, capítulo de número 11, verso 1, vai dizer que brotará um rebento do tronco de Jessé e repousará sobre ele o espírito de sabedoria. Brotará um rebento sobre o tronco de Jessé, e as suas raízes de renovo frutificará. Aqui era Isaías já profetizando que sobre o tronco de Jessé, ou seja, da linhagem de Jessé, que era pai de Davi, nasceria um, provando a realeza do nosso Salvador Jesus. E o texto aqui fala que os magos do Oriente, eles avistaram uma estrela, a luz dessa estrela, que começaram a conduzir eles, e eles foram conduzidos até a cidade de Jerusalém. E quando chega lá, eles encontram com o rei Herodes e eles indagam: aonde está nascido o rei dos judeus? E o nascimento, irmãos, de uma nova estrela naquela época era algo dentro da cultura daquele povo muito importante, porque dizia que quando uma estrela nova nascia, era alguém importante também que nascia em algum lugar do mundo. Então eles vão atrás. Já havia-se uma expectativa muito grande sobre o nascimento de Jesus, e avisados pelaquela estrela, eles foram atrás do rei dos judeus. E chegando em Jerusalém, eles perguntam isso para Herodes. Herodes, ele se turba, e juntamente com ele toda a Jerusalém. E congregado os príncipes e os escribas, eles começaram, Herodes indagou aonde é que nasceria o rei dos judeus, onde é que Jesus nasceria. E a gente vê que no versículo de número 6, Mateus ele diz assim pra gente: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar
o meu povo Israel. Então, aqueles homens disseram, né, que Jesus nasceria em Belém da Judéia, porque assim estava escrito pelo profeta. O texto que nós lemos aqui, Mateus 2,6, eles estão citando o texto de Miqueias 5,2. E então, avisados disso, aqueles magos, eles vão para Belém da Judéia. Eles começam novamente a seguir a estrela, e a estrela ela repousa sobre uma casa. E quando aqueles homens adentram ali, eles veem Jesus na casa. Então, irmãos, aqui já é o cumprimento da promessa do nascimento de Jesus. Mas lembra que eu falei que havia uma promessa de Jesus ser rei, ser profeta, ser sacerdote? Pois é, a gente vê o cumprimento aqui dessa promessa, nessa passagem linda, que se encontra em Mateus 2,11, que diz assim: entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, dizendo que ele era Senhor. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas. Quais foram essas dádivas? Mateus diz para nós: ouro, incenso e mirra. E aqui, irmãos, eu vejo o cumprimento dessas três promessas. Porque ouro é presente de rei. Todo rei que ele queria dizer que ele era muito rico, muito poderoso, ele edificava o seu palácio, ele fazia esculturas de ouro, ele ajuntava ouro nos seus tesouros, nos seus cofres, para mostrar a sua grande realeza. Ele fazia com que o ouro se engrandecesse no seu reino. Isso, então, quando os magos oferecem como presente para Jesus, ainda criança, irmãos, ouro, eles estão reconhecendo Jesus como rei. Só que eles oferecem também incenso. E você sabe que incenso, quem usa era o sacerdote, especialmente o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício anual e apresentar diante da Arca da Aliança a intercessão pela sua nação. Então aqui os magos estão reconhecendo Jesus como sacerdote. Só que eles oferecem também mirra. O que é mirra? Mirra é um óleo precioso, é o que nós podemos dizer hoje que é azeite para unção. E quem é que usava isso? Profeta. Lembra quando Deus fala com Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem? Pois é, ali era um óleo precioso, semelhante à mirra, que Samuel colocou no vaso de azeite para ungir quem? Davi como rei. Então profetas usavam mirra ou azeite para unção. E aqui eu vejo o cumprimento da terceira promessa, de que Jesus seria profeta. Então este foi o tempo, irmãos, cerca de 2000 anos atrás, de cumprimento de promessa. Aquilo que foi prometido numa eternidade passada, ao qual o tempo não era contado ainda lá no Éden, em Gênesis 3,15, se cumpriu. Aquilo que foi prometido em Deuteronômio 18,15, que Jesus seria profeta, se cumpriu. Aquilo que foi prometido no Salmo de número 110, verso 4, que Jesus seria sacerdote, se cumpriu. Então, ele nasceu, cresceu, exerceu seu ministério. Aos 33 anos, ele foi para a cruz, ele morreu como nosso Salvador. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E 50 dias depois, a gente encontra ele em Atos, capítulo de número 1, juntamente com os seus discípulos. E ele vai dando as últimas instruções para os discípulos a respeito do que eles deveriam fazer aqui nessa terra. E ele vai dizer para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder.
Só que quando a gente chega, irmãos, no verso 10 e 11 de Atos capítulo 1, Atos 1, versículo 10 e 11 diz: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Então aqui, irmãos, há uma promessa da volta de Cristo. E eu quero fazer uma reflexão com você, irmãos. Jesus breve ele descerá. Mas entenda que nós, enquanto estamos nessa terra, temos que ter comunhão com Ele, para que as promessas dele venham a se cumprir, irmãos, na nossa vida, porque só estará com Ele quem se prostrar diante dele, reconhecer Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. E é necessário nós descermos diante da presença do nosso Salvador, porque o próprio Jesus, o Cristo, ele desceu do céu ao ventre de Maria. Do ventre de Maria, ele desceu à manjedoura. Da manjedoura, ele até subiu ao alto da cruz, mas foi para descer ao sepulcro. Do sepulcro, ele desceu às regiões mais baixas. Lembra na passagem? Foi buscar cativeiro. Pois é, depois ele até subiu para ressuscitar, passou 50 dias com seus discípulos, subiu ao céu, mas foi de uma promessa de um dia descer novamente para buscar uma igreja, um povo que se santifica, que se purifica, que anda nos seus caminhos e que obedece às suas ordenanças. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é o cumprimento da lei, isso é o cumprimento das sagradas Escrituras. Então, irmãos, há uma promessa que está em andamento nas nossas vidas. Cristo Jesus breve voltará. João viu ele glorificado na ilha de Patmos. Ele viu a Nova Jerusalém que estava adornada para os santos. Então essa promessa, irmão, breve se cumprirá na minha e na sua vida. E eu quero deixar uma reflexão para você neste dia. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, este é o momento. Há uma promessa que só você pode fazer cumprir na sua vida. Não tem como outra pessoa fazer ela cumprir na sua vida, porque depende de você. Para ir no céu, para o céu morar com Jesus, você tem que aceitar Ele como Salvador da sua vida. Então reflita sobre essa mensagem. É tempo de cumprimento de promessa. Cristo breve voltará para nos buscar, para ir morar com Ele. E como está escrito em Salmos 110, verso 4, Ele será o nosso sacerdote eterno. Estaremos com Ele eternamente na glória. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, que breve terá novos vídeos. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que haja muita luz de Deus sobre a tua vida. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus.